a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Estagotti Claire. O vídeo de hoje é então um vídeo de opinião do livro A Desconhecida do Sena, do autor Guillaume Musso. Entretanto, já vos mostro outra vez o livro. Eu estou muito próxima do telemóvel porque eu não sei se vocês conseguem ouvir. Isto ainda está muito atacado, então não posso arriscar a puxar de maneira nenhuma. Ora bem, passando agora sim para o livro. Este livro foi-me disponibilizado pela Gradiva e eu vou ser sincera, eu decidi não dar expectativas, ou melhor, não ter expectativas em relação a nenhum livro, seja dado pelas editoras, seja comprado, porque depois tenho uma desilusão. Então, não coloco expectativas para nada. Este livro fala-nos então sobre... Ou melhor, vamos a conhecer algumas personagens, como por exemplo Roxane, uma agente policial parisiense, que se vê obrigada a ir para uma brigada considerada outsider, ou seja, uma brigada fora do comum, que investiga realmente casos estranhos, diferentes, até sobrenaturais. E ela vê-se obrigada a ir para esta brigada porque sim, por alguns motivos que são explicados no início do livro. Depois que vamos a conhecer esta personagem, temos o aparecimento de uma jovem completamente nua no Sena, que ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe a sua identidade, não conseguem descobrir, não conseguem ADN, e será Roxane quem irá descobrir grande parte das coisas relativamente a esta personagem. Entretanto, juntam-se também duas outras personagens, Mark e Rafael. Como é que se diz o nome dele? Não sei o nome. Desculpem agora, pessoal. Como é que se diz o nome? Não lembro. Onde está? Deve ter aqui alguns. Não é o meu apelido. Eu não lembro do apelido. Com isto agora também não consigo raciocinar. É Mark... Bataille. Bem, eu não sei dizer, não interessa. O Mark e o Rafael são pai e filho. O Mark também é agente da polícia e também trabalha nesta brigada especial. E o Rafael é então um escritor de sucesso. Estas duas personagens serão extremamente importantes para a história. O Mark, porque conseguiu desvendar grande parte das mentiras que lhes foram contadas, e o Rafael, porque é um dos... Como é que eu ia dizer isto? É uma das figuras principais, tanto no enredo, ou seja, tanto no enredo original como no secundário, será uma das personagens principais. Estamos a conhecer então Milena. Milena é nada mais nada menos do que a jovem que encontraram no Sena. E é uma jovem cheia de segredos, cheia de mistério, que ninguém sabe muito bem quem ela é, como é que é possível, como é que não é. Bem, há muito mistério à volta dela. E será, uma vez mais, Mark, numa fase inicial, que irá descobrir quem ela é. Mark passa toda esta história em coma por causa de um acidente que teve. Então será quase como uma personagem complementar à história. O que também torna tudo muito interessante, porque não temos, neste livro não vamos ter só personagens principais, temos então as personagens complementares, como por exemplo, se eu vos tiver que dizer quem são os personagens principais, para mim existem duas personagens principais, a Roxane e o Rafael, e depois temos duas outras secundárias, a Milena, a Valentine, que é um apoio, uma estagiária da brigada, o Mark, depois temos umas outras personagens que vão aparecendo aqui pelo meio, mas pessoalmente acho que estas personagens principais são estas, Roxane e Rafael, cada um no seu ponto. Por um lado, Roxane por ser a polícia que vai desvendar grande parte do mistério, e por outro, Rafael, que é um dos que vão criar
todo este enredo absurdo e macabro. Então, a nível de história, é um bocadinho isto. Este é um livro com diversos plot twists, que torna a história muito interessante. Para quem não sabe o que é que são plot twists, são reviravoltas na história. Tem 2 ou 3, mais ou menos, ao longo de todo o livro. E todos eles fazem com que a história se torne cada vez melhor. Ou seja, não há aquela coisa de dizer houve um plot twist, a história ficou pessimamente má, foi horrível, não sei o quê. Não, é tudo para o melhor, vai tudo dar mais e mais vantagens à história. Depois uma outra coisa muito interessante neste livro é todo o desenvolvimento da história. A história esta história, para além, apesar de ter um princípio, meio e fim, é uma história que dentro do enredo principal, que é então esta desconhecida, vai ter outros enredos a serem desenvolvidos com o tempo. Por um lado, a história do Mark e do Rafael, ou seja, a história da família deles, como por outro lado, a história da Milena. Temos também elementos à parte que se vão juntando, histórias de outros personagens, etc. Ou seja, há muitas histórias que se juntam numa só, o que torna tudo muito interessante. Outra coisa também muito interessante para mim está relacionada com o tempo da história, ou seja, o tempo em que se vai prolongar esta história e também o tempo histórico. Relativamente ao tempo de passagem da história, esta história vai acontecer num período de 1 a 2 semanas, mais ou menos. E está tudo muito bem estipulado, sabemos exatamente quando é que começa, quando é que acaba, o dia em que começa, o dia em que acaba, como é que tudo se desenrola, os altos e baixos, todas estas coisas nós vamos sabendo. Relativamente ao tempo histórico, isto é talvez o aspecto mais importante no livro. Podia ter corrido pessimamente mal, podia ter corrido mesmo muito mal, porque o autor vai pegar em eventos do século XIX, neste caso estou a falar do aparecimento de um cadáver de uma jovem no Sena, que ninguém sabe quem ela é, ninguém soube, que é a tal desconhecida do Sena. Eu ao bocado disse desaparecida, não é desaparecida, desconhecida. Isto é o que faz parte do século XIX. E deste lado temos os eventos presentes, como por exemplo o incêndio na Notre-Dame, os coletes amarelos, as manifestações, falar, por exemplo, sobre Macron e sobre outros presidentes. Por isso é tudo esta junção de 2 épocas que torna a história ainda mais engraçada, porque se formos pesquisar, ficamos a saber que a história da desconhecida do Sena é do século XIX e não atual. Isso é muito interessante. Das personagens já falei. A própria ação está muito bem constituída. Temos tanto momentos de ação mesmo, momentos de investigação, temos alguns momentos de perseguições, etc. E depois temos os seus momentos engraçados. Temos bastantes momentos engraçados, principalmente com a Roxanne e com acho que é Valentine, não dela. Eu não me recordo. Temos então momentos bastante engraçados com estas 2 personagens, mas temos principalmente momentos chocantes, momentos muito fortes, momentos emocionantes. Mas pronto, é realmente um livro muito interessante. O que é que eu não gostei? O final. Não gostei do final, apesar de achar que os plot twists foram todos muito interessantes, inclusive o último, acho que o último foi extremamente interessante e que deu muitíssimo mais à história, mas eu acho que podia haver um bocadinho mais. Eu acho que o autor poderia ter, se calhar, arrastado um bocadinho mais o final, isto não num ponto negativo, ou seja, o final é muito repentino, então o final é tão muito repentino e ficamos a saber mais ou menos do final de uma personagem e de todas as outras personagens, de todos os outros eventos que foram acontecendo ao redor daquele momento final. Não sabemos como é que acabaram. Por um lado, pode demonstrar que poderá haver uma sequência deste livro. Por outro, se isso não acontecer, na minha opinião, fica um final aberto. Eu não gosto tanto. A única coisa que sabemos é que há alguma personagem que vai sobreviver. De resto, não sabemos mais nada. E o interessante era saber o que é que aconteceu aos outros personagens e se calhar acabar a história com uma
com o desfecho final, ou seja, saber se este ou aquele foi preso, se quem é que morreu, quem é que viveu, conseguiram desvendar os mistérios todos, tudo isso. Eu acho que isso seria muito mais interessante. Isso realmente foi aquilo que me deixou mais triste com a história, que não gostei tanto, infelizmente. E por isso mesmo dei-lhe 4 estrelas, não dei as 5 por causa deste motivo. E foi realmente a única coisa. Até porque há uma situação que é, nós pegamos no livro e não conseguimos parar. Eu li quase 150 páginas num período de 3 horas, que não acontece no comboio a ida para Lisboa. Li realmente muito rápido. E foi uma história que eu gostei muito e que acho muito interessante e acho que vale realmente muito a pena. E pronto, foi esta a minha opinião do livro A Desconhecida de Cena. Vou-vos deixar aqui na descrição o link para a opinião escrita no site. Agora é que eu me lembrei, eu acho que ainda não publiquei no Goodreads, tenho que publicar. Eu acho que ainda não publiquei. Por isso vamos deixar então o link aqui em baixo e, mais uma vez, muito obrigada, Gradiva, por me terem disponibilizado. Este exemplar foi uma excelente leitura e eu gostei muito. Muito obrigada. E por isso, já sabem, pessoal, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem o sino para receberem todas as notificações. Vemo-nos no próximo vídeo. E eu peço imensa desculpa por continuar a falar assim, mas é o máximo que eu posso. Não consigo mais. E já é um esforço gigante, pessoal. Vemo-nos no próximo vídeo.